Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 13. Será uma ministração temática hoje. O tema carrega muito o peso da responsabilidade da maternidade. Mas eu quero também falar para toda a igreja de como nós viveremos guardando santos propósitos, responsabilidades com o nosso milagre, responsabilidade com o chamado de Cristo para a nossa vida. E para a nossa meditação hoje nós vamos para Juízes capítulo 13, versículos 1 a 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado de não beber nem bebida forte e de nem comer coisa alguma impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O texto anuncia o nascimento de Sansão. O texto anuncia a chegada de um dos homens mais incríveis que já caminhou por essa terra, deixando para trás em muito na mitologia grega o famoso Hércules. Quem é o homem mais forte do mundo hoje? Vocês sabem me dizer quem é? Cadê os que acompanham aí a... Como é o nome dele? Ed Hall, britânico. É o homem mais forte. Carrega esse título de mais forte do mundo hoje. Sansão deixaria todos eles para trás em muito. Sansão nasceu com um chamado, com um propósito incrível. Este homem carregava uma força que não era terrena. Era extraordinário, era de Deus, era poderoso, era santo. E ele veio para fazer história. E a sua mãe recebe a visita de um homem, versículo 6, ela diz que ele tinha semblante de anjo. Então a mulher, acompanhe comigo o versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Ela conta o ocorrido ao seu marido e ela vai correndo falar para ele com todos os detalhes. Ontem à noite o meu marido falou assim para mim, falou para a cachorrinha conversando com ela: Lili, eu acho que ela nasceu falando. Porque mulher fala, né? Não, o pastor Ricardo falou que não. Cadê os homens aí para falar? Elas falam? Elas são boas de conversa? Opa, como são, né? Essa mulher chegou contando todos os detalhes para o seu esposo. Marido, e foi tremendo. Sou estéril, mas ele disse que eu vou gerar. Ele disse que a tristeza da nossa casa acabou. Ele disse que terá alegria. Ele disse que vem paz. Ele disse que está chegando a realização do nosso sonho, marido. E ela vai contar para ele o privilégio que ela vai receber da maternidade. O ocorrido vai arrancar o meu opróbrio, vai arrancar a minha vergonha. A minha vida vai ter que mudar, marido, a partir de agora. Provérbios 23, 24, diz que se encha de alegria aquela que deu a luz. Quando o mundo está nos falando... Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu vi uma Baby Alive. De quem é essa boneca aí, Tata? Me empresta essa boneca aqui, Dai, por favor. É da Bela, essa boneca. Essa é uma Baby Alive? Essa, não? Ah, Reborn. Essa é Reborn? Eu estou falando errado, então. É a Reborn, né? Que estão fazendo até aniversário dessas bonecas agora? Não é isso? É? Vocês também viram isso, essa loucura? E aí o mundo está falando: não tenham filhos, eles dão muito trabalho. É abnegação completa. Você vai deixar de viver para cuidar dessa criança. Você vai deixar de ter vida para cuidar dessa criança. E aí, irmãos, até os famosos estão comprando essas bonecas agora. Tem o dia do parque dessas bonecas.
Não estou de brincadeira, é verdade. Quem viu isso aí na rede social? Os famosos estão comprando essas bonecas. Por quê? Porque está sendo pregado, está sendo... Bela, vou te devolver tua boneca, tá? Ela já está ali super preocupada. Don't worry, it's yours. Essa boneca nunca vai dar para Bela o que uma criança verdadeira daria para ela. A apresentação que vocês viram aqui hoje eram mães e filhas. Coisa mais linda, né? Mães e filhas, coisa mais linda. Nós estamos trabalhando, vivendo em um tempo... Pode pegar sua bonequinha de volta, Bela. Nós estamos vivendo em um tempo em que a sociedade está falando: a maternidade não vale a pena. Larga a mão disso. Esse propósito é passado. Deixa isso de mão. Mas nós viemos hoje para entender que o propósito de Deus para nossas vidas, todos nós, homens e mulheres, é gerar vida. É gerar vida, é ser vida na vida de alguém, é transbordar na vida de alguém, é fazer aquilo que o Senhor nos chamou e separou para este tempo para fazermos. A maternidade exige um olhar abnegado, é verdade. E se você não tiver esse olhar abnegado, para tudo que você for gerar e cuidar e fazer, se você não tiver esse olhar, você de fato vai olhar como uma prisão. Mas quando você dá propósito, sentido a isso, se torna alegria. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Nos devolve o sentido da vida. Nos devolve o propósito da vida. Para cada um de nós existe um sonho, existe um projeto, existe um propósito. E o mundo tenta nos roubar a alegria desse propósito. Não existe ninguém na face da terra como você. Você é único. E aquilo que o céu te chamou, separou, te fez nascer e viver. Você não é um acaso, você foi fruto não da escolha dos teus pais. E pastor, eles não me escolheram. Eu nasci por um engano e meu pai me falou isso, minha mãe me falou isso. Meu pai nem ficou para me ver crescer. Você não nasceu pela vontade de um homem e de uma mulher. Você nasceu pela vontade de Deus. Você nasceu para um projeto santo. Não existe acaso, não existe erro, não existe tempo errado. Você nasceu para este tempo. E quando pessoas se posicionam para viver o chamado de Deus naquele tempo, pessoas simples realizam proezas, realizam coisas extraordinárias. Mais uma vez você vai ver aqui que Deus entregou o povo para ser punido na mão dos inimigos. Deus entregou o povo aos seus inimigos. Por quê? Porque todas as vezes que eles se voltavam contra Deus, todo pai corrige o filho a quem ele ama. E Deus tinha essa maneira de corrigir os filhos a quem ele amava. Ele permitia com que os inimigos prevalecessem com força contra eles. Mas aí o povo clamava. E aí eu entendo que tinha uma casa lutando, chorando e gemendo, pedindo a Deus um filho. E aí eu entendo que tinha uma casa dizendo: eu quero viver algo santo, eu quero viver algo lindo, eu quero viver algo extraordinário. E Deus confia a esta casa um homem jamais visto na face da terra, Sansão. Santos projetos o Senhor quer entregar a nós, ao povo de Deus. Eu entendo que existe um tempo para nós vivermos agora que a igreja nunca viveu antes. Porque a Bíblia diz que descerá sobre nós como nunca antes. Nos últimos tempos, fogo, graça, autoridade. Vai ser extraordinário que o Senhor vai derramar sobre nós para o final dos tempos. E é para essa igreja. Você pode dar um glória a Deus e dizer amém? É para nós, é para este tempo. Hoje eu fui chegando na igreja, o irmão me chamou ali, o Lucas me chamou e falou assim: pastora, estava orando por você e o Senhor me falou uma palavra. Fala aí, Lucas. Avanço. É tempo de avançar. Onde eu chego, Deus vai falando comigo, é tempo de avançar. Eles vão me encontrando e vão falando a mesma palavra, é tempo de avançar. Estava conversando com um amigo meu, pai do Mateus, pastor Júnior, lá na Flórida. E uma pastora estava do lado dele que não me conhecia. E de repente ele só virou a tela para nós nos conhecermos. E ela falou, e ela começou a profetizar. A gente estava no carro dirigindo para o aeroporto, né, amor? E ela começou a profetizar. E o Senhor me diz que tem avanço chegando. Onde eu chego, Lucas? Onde eu chego, o Senhor vai liberando essa palavra. E eu vou falando: pai, eu sei que é tempo de avançar. Eu entendo que é tempo de avançar. Mas aí na quarta-feira, irmãos, confesso agora para vocês aqui. O meu choro foi da alma.
Porque eu olho para a igreja e eu entendo que estarão aqui as pessoas que estarão comigo nesse avanço, conosco nesse avanço. Mas eu procuro. E a gente chora. Quem estava aqui na quarta-feira, se coloca de pé, por favor. E a gente chora e a gente entende que a palavra do Senhor é real e ela fala. Ela fala, vocês viram que quarta-feira foi diferente, né? Foi um choro de alma, foi um clamor da nossa alma, pode tomar assento, foi um clamor da nossa alma. Por quê? Porque nós entendemos que é tempo de avançar. Mas nós não vamos avançar com essas poucas pessoas que se levantaram. O Senhor quer que nós avancemos todos juntos. Fala comigo, todos juntos. É tempo de nós avançarmos como povo de Deus. Como povo de Deus que entende que para esse tempo será extraordinário o que Deus vai fazer. E não será um grupo de 10, de 20 pessoas que vai conseguir fazer isso. Não, é uma igreja posicionada. Homens e mulheres posicionados, entendendo que até na hora que é para ir para a guerra, a gente precisa de posicionamento, de santificação. Em todo tempo. E o coração dessa mulher está agora alegre, acelerado, cheio de uma mistura de sentimentos. Era riso, era choro, era um coração saltando de alegria, mas ao mesmo tempo paralisado. Eu imagino que ela ficou um pouco sem ação. Como é que você fica quando você recebe uma notícia que muito você espera por ela e de repente ela chega? Quem já recebeu aqui a notícia, o seu documento foi aprovado? Como é que foi no dia, Rê? Incrível. Chorava, ria, não sabia o que fazia, né? É assim, a gente fica sem saber o que fazer. Tem mulheres aqui que quando receberam um documento, antes de ligar para o marido, ligaram para mim. Tão assim, anestesiada que ela ficou. Pastora, ora primeiro, vamos agradecer a Deus, depois eu vou falar para ele. Ela estava buscando uma forma, ela ficou com medo dele passar mal. Ela falou, tem que estar do lado dele, pastora, porque eu acho que ele vai passar mal. Tanto ele esperou por isso. Quantas mulheres aqui receberam a notícia de uma gravidez? Quando receberam uma notícia do médico que não podiam ter filhos e de repente você recebe a notícia que você vai ter um filho. Tem maridos aqui? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo da Fernanda? Tá ali o Rodrigo. Fernanda, tá na hora, Fernanda. Bora, Fernanda, bora, vamos, Fernanda, eu quero mais um filho. Tá chegando, Rodrigo. Agora o peso de responsabilidade que eu sobre ela, a igreja inteira vai cobrar também. Bora, Fernanda, bora. E aí quando chega aquela notícia, é aquela êxtase, aquela alegria, é aquela festa. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Marido, eu imagino que a esposa de Noá fala, let's go. Bora, porque ele não falou que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Let's go to work. Diferente de Maria, marido, é você que tem que trabalhar agora. Bora, marido. Eu imagino que essa mulher ficou anestesiada e ela falou, estamos prontos, a nossa casa está pronta para receber essa criança que vai ser tão extraordinária. E aí, é normal, né, ficar anestesiada. E ela não perguntou quem era, não perguntou quem era o anjo, não perguntou o nome. E aí o marido fala, anestesiado também. Manoá fala, mas como é que nós vamos cuidar então de uma criança tão extraordinária? De alguém que vem para mudar a história, de alguém que vem para começar a libertar o povo. E por que o Espírito Santo de Deus fala para eles, o próprio Deus encarnado fala para eles, ele vai começar a libertar o povo, porque Deus em sua presciência já sabia que Sansão, com toda a sua força, com tudo que ele tinha recebido do pai, olha, a Thalita me dando sinal para eu falar mais devagar, que ela está traduzindo. Toda vez, Thalita, tu faz assim, tá? Que eu diminuo a velocidade. E Manoá agora, tomado de santo temor, porque é isso que todo homem temente a Deus precisa fazer. Manoá agora, tomado de santo temor, ele fala, mas agora nós precisamos de instrução. Como nós vamos criar essa criança? Como nós vamos carregar esse santo projeto? Como será o dia a dia cuidando daquilo que é santo, daquilo que Deus está nos presenteando? Quantas vezes nós falhamos nesse critério? De buscar em Deus com sabedoria como nós cuidaremos daquilo que é santo, daquilo que é precioso, daquilo que Ele tem a nós confiado. Mas esse homem teve um posicionamento incrível. E ele diz, ele ora, meu Senhor, peço que o homem que Tu enviastes a minha mulher venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer.
Nos ensine o que devemos fazer com esse menino. Nos ensine, nos dê instrução. Eu quero obedecer à risca. Eu quero fazer a tudo aquilo que tu esperas de nós. Que homem sensato. Que homem temente a Deus. Que homem cheio de sabedoria. E ele ora e pede a Deus. Só que muitas vezes a gente ora e pede a Deus uma instrução, pede a Deus que faça algo por nós, e a gente fica no quarto de oração e vai orar e vai buscar e abre a Bíblia. Quem tem aqui tem mania de chegar em casa, abre a Bíblia e fecha o olho e vai e coloca o dedo. Não levante a mão. E aí vai esperar que Deus fale, coloca o dedo, e aí você coloca o dedo bem em cima. Judas se enforcou. Deus tem as suas maneiras de falar. Deus tem o tempo certo de falar. Deus sabe como falar, por meio de quem falar. E aí, às vezes, a gente ora ali no truck. O homem está indo para o trabalho de manhã e está orando e está falando: Senhor, fala comigo, me dá um sinal hoje. E aquela esposa cheia de Deus falou algo para ele cedo demais. Aquela mulher de oração. Você sabe que a tua mulher anda com o Senhor. Você sabe que ela ouve a Deus. E o marido sabe quando ela é daquelas da busca da madrugada ou não. E aí aquela mulher já te falou algo e você está falando: não, Senhor, fala comigo. E se Deus já falou por meio dela? E se Deus já falou contigo através dela? Manoá orou, versículo 8, versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Eu vou ler de novo. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo. E vice-versa. Talvez a você, a esposa, que vai estar em casa orando e buscando e jejuando e clamando, e Deus já levantou o teu marido para falar contigo. E você não está ouvindo. Deus tem as suas maneiras de falar. Deus fala por meio de quem Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. Ouça atentamente quando você sabe que é Deus. Se está te levando para os caminhos do Senhor. Alguém aqui está pela primeira vez hoje porque alguém te convidou para vir à igreja? Levanta sua mão, por favor. Cola nessa pessoa. Está te levando para onde você vai ouvir a voz de Deus. Igreja é lugar de nós ouvirmos a voz do Senhor. A palavra está sendo ministrada, está aqui o Senhor falando com você. Esteja junto com quem vai te levar para ouvir a voz de Deus. Manoá ora e Deus, mais uma vez, fala com aquela mulher no campo quando ela estava não orando, mas sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. O Senhor ouviu a oração de Manoá e o anjo outra vez foi a ela quando ela estava sentada. Tem hora que Deus nos responde quando a gente está descansando. A gente luta, chora, ora. E tem dias e tem tempos que é um clamor da alma. E aí tem hora que você fala: eu não tenho mais nem forças para orar. Eu não tenho mais fôlego, eu não tenho mais lágrimas. E é naquele momento que Deus te responde. Quando você decide descansar. Eu lembro quando nós já tínhamos olhado várias igrejas, prédios, galpões, tudo que vocês imaginarem, porque a gente não cabia mais na Moultrie. E cada vez que nós entrávamos em um ambiente, procurávamos, a gente saía um pouco frustrado, saía triste, porque ou era muito caro, ou tinha que ser feita muita mudança estrutural para que pudesse se tornar uma igreja. E eu lembro que depois de 2 anos consecutivos, trabalhando sem pausa alguma, logo que a gente assumiu, sem pausa alguma, muito cansados, nós decidimos ir para Bahamas descansar uma semana. Esse foi o último lugar que nós tínhamos olhado. E lá em Bahamas, a gente recebe a ligação do corretor. E o corretor falava assim para o meu esposo: o dono do prédio só quer alugar se for para vocês. Já foram várias pessoas olhar, mas ele só quer alugar se for para vocês. No nosso descanso, Deus respondeu. Enquanto nós estávamos descansando, Deus respondeu. Então tem hora de orar, tem hora de se prostrar, tem hora de chorar, tem hora de clamar, tem hora de jejuar, mas tem hora que a palavra do altar vai sair para você assim: vai para casa, gera o seu milagre e descanse. Foi o que Eli falou para Ana. Ana, quando ela reconheceu que era mulher amargurada, ela disse: sou mulher amargurada.
Há anos eu choro pedindo um filho e ele fala, vai para casa, gera o teu milagre. Saia daqui hoje e vai para a tua casa e gere o seu milagre. Todos nós carregamos um chamado de Deus, um propósito de Deus, é puro, é santo, é grande, tão grande que às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala, eu não tenho condição de cumprir essa missão. Tem, porque o Deus que te formou é perfeito. E o que Ele soprou em você nesse vaso de barro, o vaso é de barro. Mas a essência é o poder de Deus. Logo você vai sim gerar vida. E os frutos vão sim permanecer e vai ser glorioso. Tem alguém aqui para crer nessa palavra? Creia. Deus não te chamou para gerar morte, Deus te chamou para gerar vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de qualquer jeito? Não. E a tenham como, igreja? Em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Manoá orou, Deus respondeu. Acredite, você pode ser a resposta para a oração de alguém. A resposta pode estar nos teus lábios. Pode ter alguém do teu lado orando, Senhor, fala comigo. Senhor, me instrui, Senhor, me ajuda. E Deus está te incomodando durante um culto. Vai lá e fala para fulano assim, assim, assado. E você segura aquela palavra com medo. É o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida disso. Se você está em Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem hora que o nosso coração tenta nos enganar? É claro que tem. É claro que tem, por isso a palavra vai dizer, para você não confiar no seu coração, porque ele é enganoso. Pelo contrário, guarde o seu coração, porque dele vai proceder tua vida ou a tua morte. A tua vida ou a tua ruína. Mas se você está em Deus, e existe uma distinção muito clara quando é Deus, sempre vai estar baseado na palavra. Sempre. Esse homem agora vai buscar em Deus. Como precisamos, Senhor, cuidar desta criança? Como podemos, Senhor, agora instruí-lo de acordo com a tua vontade? A mulher agora, mais uma vez, recebe a visita daquele homem com aparência de anjo e ela corre. Eu não acredito que ela virou as costas para o anjo. Eu acredito que ela pediu permissão. Eu acredito que ela falou, me permita você, o Senhor, é a resposta da oração do meu marido. Me permita ir buscar o meu marido. E ela correu e ela foi buscar o seu marido. E que Deus te cerque de pessoas que vão te levar para a presença do Senhor. Que Deus te cerque com pessoas que vão correr para te buscar, para te chamar e falar assim, eu vou te levar para um lugar onde a voz de Deus está sendo ouvida. Onde Deus fala, onde Deus brada, onde Deus te dá direção. Eu oro para que Deus te cerque de pessoas assim. Que vão te levar para ouvi-lo. Que vão te levar para os pés de Jesus. E ela corre, e ela vai buscar o seu marido às pressas. A mulher correu, ela se apressou, diz o versículo 10. E ela deu a notícia ao seu marido, e ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. E o homem repete tudo aquilo novamente, mas agora a esposa de Manoá e a Manoá. Vai nascer um menino da estéril. E ele vai ser nazireu, ele vai ser um consagrado a Deus. Versículo 3, primeiro ele nos dá a motivação, ele revela a promessa. E aí no versículo 4, ele dá a condição e ele fala para aquela mulher, te guarda. Repete comigo, te guarda. Coloca agora a mão no seu coração e diga, se guarde. Diga, eu vou me guardar para viver aquilo que é grande, é puro, é santo, é extraordinário. Porque quem carrega promessa tem que se guardar. Quem carrega promessa não pode andar como todo mundo anda, não pode falar o que todo mundo fala, não pode estar onde todo mundo quer estar. Quem carrega algo grande precisa se guardar. É diferente. É diferente. Você já viu realeza por aí vivendo de qualquer jeito? Não. Eles foram chamados e carregam um grande privilégio, mas eles não podem andar de qualquer... Até o tchauzinho tem que ser de um jeitinho lá que é estabelecido por eles. E aí o crente quer viver tudo, todas as promessas de Deus, mas quer viver, deixa a vida me levar. Irmão, deixa a vida te levar, vai te matar. Quem que canta essa música? Oh, é as irmãs que gostam do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Eu queria só pegar quem é.
Se entregou. Não dá. E ele fala para ela agora, você que carrega algo que é puro, que é santo, que é extraordinário, você precisa se guardar. E essa palavra vai ter um peso diferente para pessoas aqui hoje, porque você sabe quando você carrega algo santo, grande, extraordinário. Você sabe, já está começando a pesar aí. Já está começando a pesar no teu espírito. O Senhor já está te trazendo para a linha. Fugiu um tiquinho, mas Ele já está te trazendo para a linha. Com o que você carrega não dá para você andar de qualquer jeito, não dá para você agir de qualquer jeito, pensar de qualquer jeito, não dá. Não dá. O que Deus tem é grande, é extraordinário. E o plano dele envolvia este homem chamado Sansão. Mas observe, Sansão não era o centro do plano de Deus, mas envolvia Sansão. Sabe qual é o problema? É que a gente quer achar às vezes que nós somos o centro do plano de Deus. Nós não somos. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós juntos hoje somos a igreja. Mas sozinho você não é o centro da vontade de Deus. Mas você faz parte da vontade de Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Aí o ser humano começa a inverter. Que eu cresça, que Ele diminua, que eu apareça. Não dá, não dá. Mas nós fazemos parte de um projeto santo. Ele nos escolheu para fazermos parte desse projeto santo. Mas nós não somos o centro. E Sansão foi separado para fazer parte de um projeto santo. Versículo 4, ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele está incluído no meu plano de libertação. O plano dele nunca será individual. O plano de Deus é para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais poderoso, mais precioso, mais especial, mais puro e mais santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O plano dele nunca foi e nunca será sobre nós. É sobre a pessoa que está do teu lado. É sobre o amor ao próximo. É quando a gente consegue desenvolver características de Cristo. Quando nós começamos a nos parecer tanto com Jesus. Que até quando a gente está fingindo não se parecer com Jesus, Pedro estava perto da fogueira, tentando negar Jesus, e aparece uma mulher e fala, tu és um deles. Não sou. Está lá Pedro escondido, tentando não se parecer com Jesus. Seguindo Jesus de longe. Jesus já tinha sido levado preso. Aparece outro. Tu és um deles. Não, não sou. O segundo. Aparece o terceiro. Não, tu és um deles, tu fala como eles, tu anda como eles. Tu está vestido como um deles, tu és um. Não sou. Que a gente começa a se parecer tanto como Jesus, que até tentando negá-lo, você vai se parecer com ele. Que até tentando fugir dos caminhos de Deus, você vai se parecer com ele. Até tentando ser ruim, você vai transbordar amor. Até tentando, não, agora eu vou endurecer, vai transbordar misericórdia. Não, dessa vez fulano vai ver. Aí você chega e você dá um abraço porque não consegue. Porque está se parecendo tanto com Jesus, tanto, que a misericórdia vai transbordar. Pode dizer amém por essa palavra? Para que essa cidade seja impactada por gente que se parece tanto com ele, que até tentando fugir dos projetos dele, vai transbordar o reino dele. Eu oro por isso. Ah, amada igreja, nós precisamos honrar aquilo que nós carregamos. Nós não queremos abrir mão de nada, mas ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do seu trono, ele abriu mão da sua glória, para vir caminhar entre nós, para pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. E nós precisamos alinhar. A Bíblia diz que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Está dando murro em ponta de faca, porque está colocando o reino em último lugar. Está andando em dificuldade, porque está colocando o reino em último lugar. E priorizar o reino é priorizar o reino de segunda a segunda. Ah, a pastora está falando porque quer que eu esteja na igreja na quarta, quer que eu esteja no domingo. Eu quero, de fato quero. Eu quero que você se alimente da palavra. Eu quero que você tenha direção para a tua vida. Eu quero que tudo te vá bem. Eu quero que tua casa seja próspera.
Mas eu quero mais isso, por quê? Porque você estará andando em obediência à palavra do Senhor. Deuteronômio 28 vai passar 14 versículos falando daquilo que Deus tem para nós. E não há de te faltar absolutamente nada. É abundância na tua entrada, abundância na tua saída, à direita, à tua esquerda. A tua conta bancária vai estar farta, a tua casa vai estar próspera. Tudo te irá bem. 14 versículos te instruindo do que Deus tem para fazer na tua vida e através de você. Haverá um transbordo. É a palavra de Deus, Deuteronômio 28. Vai ler, vai buscar. Mas aí existem 54 versículos que seguem os 14 versículos te falando o que você não pode fazer. Por quê? Porque você vai estar trazendo para a tua vida tudo aquilo que está atrelado à maldição. É um plantio de morte. É um plantio de morte. Quem é igual a todo mundo não serve para ser referência para ninguém. Não serve. Vocês nunca vão ver em um lugar como esse aqui, mulheres que estão inadequadas ao ambiente, por exemplo. Por quê? Porque alguns anos atrás nós entendemos que nós precisávamos mudar algumas coisas. E a gente não usa saia aqui porque a gente é assembleia. A gente usa saia aqui porque nós entendemos alguns anos atrás que a gente precisava voltar a ser referência. E eu comecei a me preocupar porque eu via as nossas meninas masculinizadas. E eu fui orar e eu fui falar, Senhor, o que nós podemos fazer quanto a isso? E o Senhor me disse, seja referência. E eu não usava saias e eu comecei. E hoje eu amo. Mas é porque eu entendo que eu carrego um peso de uma responsabilidade. E nós vamos ser referência muitas vezes caladas, sem falarmos nada. Se você olhar à tua volta, você vai ver que é uma igreja diferente. As igrejas são femininas além do normal aqui. As mulheres aqui são femininas além do normal aqui. Você vai ver lacinhos na cabeça. Você vai ver mulheres que de fato estão lutando para se parecerem com mulheres. Por quê? Porque nós decidimos radicalizar. Em uma geração que estava se perdendo, a gente decidiu seremos radicais. Em pleno inverno, estaremos aqui de lacinho na cabeça, de salto e de saia. Por quê? Porque as nossas meninas vão crescer com referência. Assim como os nossos homens. Tinha umas criancinhas aqui lindas hoje, todas vestidinhas, arrumadinhas. Por quê? Porque os pais estão ensinando, decidimos que nós seremos referência. Estou dando um exemplo simples, mas nós decidimos que nós seremos referência em tudo. Ah, pastor, em nome de Jesus, prega Novo Testamento, para de falar de Antigo Testamento. Gálatas 5, que Deus diz que Deus nos chamou para a liberdade. Sim, Ele nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Para a liberdade, para vivermos tudo aquilo que Ele planejou e projetou para nós. Para termos vidas santas, nossos filhos serem santos. Casas santas, casas que recebem visita de anjo. Casa que vive na palavra, que ouve a palavra. Que tem sonho espiritual, que entende o mundo espiritual. Ele nos chamou para termos a liberdade no Espírito Santo de Deus. Para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Filhos que vão ver homens, pais de joelhos, orando, jejuando, um pai. Irmãos, imagine o poder de um pai chamar a família para uma semana de jejum. Pastora, pelo amor de Deus, trabalho na construção, jejua até 10 da manhã. Jejua até 11 da manhã. Mas imagine o poder transformador de uma casa que está unida num propósito santo. Eles estavam unidos em um propósito santo. Manoá e sua esposa estavam unidos em um propósito santo. Ele nos chamou para viver coisas extraordinárias. Observe que quando Manoá pergunta ao homem qual seria o modo de viver do menino, no versículo 13, ele fala, novamente, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Ela estava gerando algo santo. Então, a ordem não foi a mesma para os dois. E é por isso que às vezes um vai carregar algo que parece ser mais pesado. Poxa, mas por que a exigência da minha parte é tão maior? Porque os dois vão usufruir, os dois vão desfrutar, mas às vezes um vai ter que carregar aquilo com mais responsabilidade. Os dois iriam receber um presente, mas ele fala novamente para Manoá, guarde-se a mulher de tudo aquilo que eu já disse para ela. Eles receberão a promessa e logo correram para selar aquela promessa. Versículo 15, fica, diz Manoá, nos permita preparar um cabrito. Nos permita preparar algo para te oferecer, nos permita te oferecer alguma coisa.
Versículo 16, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor e me ofereceres, oferece a ele. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir esta palavra, nós possamos te honrar? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele disse: por que me perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Quem visitou a casa de Manoá aquele dia, igreja? O próprio Deus, Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mal sabia ele, quem tinha visitado a casa dele era o próprio Deus encarnado. Meu Deus, que coisa linda. Que seja a oração e o clamor do nosso coração: Senhor, visita a nossa casa dessa forma. Derrama sobre nós de forma sobrenatural. Derrama, Senhor. Mas olha, quando isso aconteceu, desceu a manifestação da glória de Deus naquela casa. E após ele ter oferecido a oferta de gratidão, a glória de Deus foi revelada. Enquanto a fumaça daquela oferta estava subindo, o próprio Deus encarnado sobe junto com a fumaça daquela oferta, como se ele estivesse dizendo: estou recebendo o teu culto, Manoá. Estou recebendo a oferta de vocês. Estou recebendo a gratidão de vocês. Foi após a gratidão, a intenção, a oferta ser entregue. É após a nossa entrega, igreja. É após a nossa entrega. Nós queremos tanto de Deus e Ele quer tão pouco, mas tudo de nós ao mesmo tempo. É complicado falar porque as pessoas falam assim: Ele só quer o teu coração. Sim, isso é tudo. É tudo, Camila. Não sobra mais nada. É o centro das nossas emoções, é o nosso tudo, é o que nos dá vida. Ele só quer o teu coração. Sim, Ele está falando: eu quero você por completo. Eu quero você por completo. O que eu tenho depositado em você é para este tempo. Eu vou te usar com graça, com poder, com autoridade neste tempo. Por isso eu não posso ter a metade de você. Eu não posso ter 10% de você ou 20% de você. Eu quero você por completo. Não dá para eu te entregar tudo aquilo que eu tenho se eu só tiver 15%, 20%, 50%. Não quero 50%, eu quero você por completo. Está faltando essa entrega completa. Após ele ter entregado aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua oferta de gratidão, o anjo do Senhor é elevado aos céus. E, amados, por 167 vezes ele aparece no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, ele aparece nascendo de um ventre. Já no Novo Testamento, ele aparece o Deus encarnado, dizendo: eu vou caminhar entre eles. Eu serei o Deus que vou me alegrar com eles, que vou chorar com eles, que vou abraçá-los. Eles ouvirão os ensinamentos da minha boca, eu estarei com eles. E mesmo quando ele cumpriu a sua missão e foi assunto aos céus, ele disse: vou, mas vocês não ficarão sós, enviarei a vocês o Consolador. Aquele que vai estar com vocês todos os dias, que vai instruí-los, que vai ajudá-los. Aquele que é amigo fiel, aquele que você abre os olhos e fecha em qualquer lugar e pode falar com ele. Ele disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí você pode imaginar assim comigo: mas será que não tinha anjo para aparecer para Manoá e para sua esposa? Irmãos, o que não falta no céu é anjo. Mas o Deus encarnado sempre quis habitar entre nós. Ele sempre quis estar conosco. E desde o Antigo Testamento ele já procurava em todas as oportunidades estar no meio dos seus. Hebreus 12:22, na carta aos Hebreus, volta a falar de miríades de anjos. Não era falta de anjo no céu, não. Era porque Jesus queria estar entre nós. Ele sempre desejou estar entre nós. Foi ele quem dialogou com uma escrava uma serva chamada Agar no deserto. Foi ele quem dialogou com o trapaceiro querendo mudar de vida, com Jacó. Foi ele quem dialogou com um homicida, um fugitivo, buscando viver corretamente. E ele não mudou, ele é o mesmo. Ele não fala só com gente 100% santa. Eu estou correto, por isso Deus vai falar comigo. Não.
Ele fala com todo aquele quebrantado de coração que decide sentar, ouvi-lo. Ele quer falar contigo, Ele quer te dar direção no teu quarto de porta fechada, como Ele está falando com você aqui agora. Ele quer caminhar contigo, mas Ele quer que você tenha entendimento de que Ele caminha com você quando você deseja que Ele caminhe com você. O Senhor não vai quebrar a porta do teu coração, Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele vai bater. E se você abrir essa porta, Ele vai entrar. Ele vai cear contigo, Ele vai fazer morada no teu coração, Ele vai mudar a tua história. Ele disse, eu vou caminhar com eles, eu vou desfrutar da vida com eles, eu vou ensiná-los, eu vou levá-los de volta para o Pai, eu vou ensiná-los o caminho de volta para o Pai. O véu do templo vai se rasgar e eles terão acesso pleno. Aquilo que era para poucos, eles terão acesso em casa. Aquilo que era para poucos, eles vão carregar na mão deles. Traz a tua Bíblia para o teu coração agora. Ame esta palavra. Ame esta palavra com tudo que é mais precioso. Ame esta palavra. É a boca de Deus. É instrução, é vida para a tua história. É a própria sabedoria. Não tem livro de coach que te ajude a vencer mais do que este livro. Não tem curso que você pague que vai te ensinar a viver melhor do que este livro. Você pode ir para monte, você pode ir para montanha, você pode ir para onde for. Mas se você se debruçar diante dessa palavra, você vai ser uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor. Você vai ser um temente a Deus, vai ter mudança de vida. Ame esta palavra. E o Senhor diz, é o Espírito Santo, é o Consolador agora que estará no meio de vocês. Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Todas as vezes que a gente participa de algo lindo, gostoso, o que é que a gente fala? Maravilhoso. Como é que foi a viagem? Ah, foi maravilhoso. Por quê? É a palavra mais próxima que nós temos de perfeição. Não é assim? Quando a gente quer falar de algo muito bom, foi maravilhoso. E fulano de tal eu acho até errado quando a gente usa essas palavras para pessoas, porque não tem ninguém que se compare ao maravilhoso. Por mais que a gente busque, por mais que a gente tente, nós temos as nossas falhas. Mas Ele não, Ele de fato é o maravilhoso. E aí Manoá fala, quando ele vê que Deus está agora subindo naquela fumaça, ele fala, mulher, nós vamos morrer porque nós vimos a glória de Deus. E ela diz, marido, nós não vamos morrer. Se Ele quisesse nos matar, nós não teríamos ouvido tudo isso. Ele não teria revelado o que está por vir. Ele não teria falado tantas coisas boas. E aí você pode até falar às vezes, eu vou morrer, eu não vou mais suportar, eu não vou mais aguentar, essa luta veio para me matar. Não, Ele já entregou o seu filho para morrer por você, você não vai morrer. Você vai viver na terra dos viventes, tudo aquilo que o céu projetou para você e para a tua casa. Comece a liberar a vida, as tuas palavras são sementes, plante vida. Não, eu não vou morrer. Não, eu não vou enlouquecer. Imagina, essas palavras que as mães muitas vezes falam no extremo cansaço, porque a maternidade não é fácil. Ser pai e ser mãe não é fácil. Quantas vezes está a casa inteira dormindo, mas alguém tem que ficar acordado com aquela criança doente. Não é assim? Quem aí teve poucas horas de sono essa madrugada por causa de um filho? Alguém aqui? Aí, tem mãe levantando mão. Poucas horas de sono. E aí a gente fala, não vou mais aguentar, não vou mais suportar esse trabalho no Canadá, essa vida no Canadá, essa luta, essa economia. Meu Deus, agora que está tudo perdido mesmo, o Senhor tem misericórdia, governo liberal ganhou. Mais uma oportunidade para nós brilharmos em meio a uma geração corrompida. Mais uma oportunidade para nós vivermos os milagres do Senhor. Porque eu não vivo por conta de um governo, eu vivo por conta dessa palavra. Eu não ando debaixo de leis, de autoridades mundanas, terrenas, estragadas. Não, eu ando debaixo dessa palavra. Vai ficar ruim, pastora? Pode até ficar. Não tenho dúvida que vai ficar. Mas a vida do crente é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. E mais e mais, até ser dia perfeito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior. Comece a trazer à existência aquilo que te traz esperança.
pense corretamente, fale corretamente, comece a agir corretamente. Mude as conversas na tua mesa. Começou. Vocês sabem que para cada notícia ruim você precisa de 5 horas? Teu corpo precisa de 5 horas para limpar aquela notícia ruim? Você sabia disso? E você sabia que excesso de notícia ruim te adoece? Porque a tua alma vai adoecer o teu corpo? Você sabia disso? Você vai ter que fugir de alguns lugares. Você vai ter que fugir de algumas conversas. Você vai ter que estar junto de gente santa, gente que vai falar assim: fulano perdeu o trabalho, vamos orar porque Deus vai dar outro melhor. Foi só uma porta que Deus fechou para abrir a outra que vai escancarar na frente dele. Mude os seus pensamentos, mude a sua fala, mude as suas atitudes em nome de Jesus. Que na tua casa seja diferente. Alguém chegou com um pensamento, com uma fala negativa contrária à palavra de Deus. Você não precisa sair com aquela fala, está repreendido em nome de Jesus. Não, para com isso. Ainda mais se for alguém que não é crente. Não é um demônio. Não precisa repreender nada em nome de Jesus. Você fala, vamos corrigir esse pensamento? Deus disse que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. Vamos orar sobre isso? Estou me sentindo fraco, estou quase morrendo. É na nossa fraqueza que Ele manifesta o seu poder. Se encha da palavra, fale a palavra, declare a palavra. Até Jesus foi tentado por Satanás. Você acha que você não vai ser? Irmão, quem somos nós? Como diz o pastor Ricardo, comedor de feijão. Ou de pão e batata. Né? Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar contra nós, ele vai tentar. Mas como é que Jesus venceu Satanás? Citando a palavra, declarando a palavra, declare a palavra. Esse casal alinhado agora está entendendo que vai receber vida. A esterilidade estava chegando a um fim. E que Deus estava agora visitando eles para que eles vivessem algo extraordinário. Porque tudo que é gerado, porque eles queriam fazer em obediência, porque tudo que é gerado em obediência vive. Davi gerou um filho na desobediência. E por mais que ele clamou e pediu a Deus misericórdia, ele tentou esconder aquele pecado. E ele tramou de forma que ficou tão perfeito que ele de fato conseguiu por um tempo esconder aquele pecado. Mas aquilo que foi gerado em pecado morreu. Davi tentou esconder o seu pecado. E Jesus está falando para nós hoje, Espírito Santo de Deus, gere vida. Gere tudo aquilo que está alinhado com a palavra e vai viver. Sansão nasceu. E ele nasceu para fazer história. Eu creio que nós estamos aqui para fazer história nessa nação. Em reunião com o manager em português, gente. Gerente. Em reunião com o gerente da Sociedade Bíblica do Canadá, ele disse para mim, a esperança do Canadá é a igreja imigrante. Tem alguém imigrante do teu lado? Dá uma olhada, dá um sorriso. Diga assim para ele, para ela, você é a esperança do Canadá. Irmão, posso falar para vocês? Parece que eu senti que isso é um peso aqui da minha costa agora. De verdade, estou falando. Parece que eu distribuí agora com todos vocês. Você é a esperança do Canadá. Juntos nós somos a esperança do Canadá. Juntos nós somos a vida para esta nação. Que nós possamos ser a referência para os nossos filhos. Maria provocou o primeiro milagre de Jesus, quando ainda não havia chegado o tempo. Estou bem hoje, Thalita? Maria provocou o primeiro milagre de Jesus. Ela chega e fala, o vinho acabou. E ele disse, não é chegada a minha hora. E ela está assim olhando para ele, eu sei, mas acabou o vinho e tu podes. E Jesus transforma a água em vinho e a alegria é retornada para aquela festa. Seja você alguém que vai impulsionar milagres nesse ambiente de trabalho, que vai mudar o ambiente dessa casa. A mulher de Noé conseguiu entrar, se submeter à missão do seu esposo. Sabe o que ela fez? Ela disse, marido, Deus não falou comigo, falou contigo, mas eu vou te apoiar. Eu estou junto.
o que é para fazer, marido? E ela entrou junto, e ela apoiou, e ela conseguiu colocar os seus filhos dentro da arca. As suas noras, a Bíblia diz que a terra estava toda corrompida, mas essa mulher conseguiu levar as noras para dentro da arca. Quem tem nora aí? Elas vão para a arca com a gente, elas vão junto. Elas vão junto. Esses dias eu vi um áudio de uma mãe falando da filha que casou com um rapaz e casou muito bem. Ele acorda de madrugada, ele cuida da criança, ele troca a fralda. E a Maria, como é que está a Maria? Não, e o João que casou com fulano de tal. O João era o filho dela. Ah, o João não deu tanta sorte. Aquela preguiçosa não levanta de madrugada. Ela não... Não, mãe, seja uma... Vocês viram como inverte? Vocês viram? Não, seremos mães justas, mães corretas. Nunca chame ela de preguiçosa em nome de Jesus, não faça isso. Você está liberando uma palavra de maldição para o teu filho. Não, abençoada mulher de Deus, ela é uma bênção. Mas eu estou profetizando que ela é, cala tua boca, ela é uma bênção. E não aceite ninguém falar também. Irmãos, minha nora é uma bênção, de verdade ela é uma bênção. Preciosíssima. E eu estou orando para que a do Caleb seja também. Então nós carregamos uma responsabilidade de sermos essa referência. Não com palavras vazias. Abigail guardou toda a sua casa. Apesar de ser casada com um homem tolo, ela poupou toda a sua casa da morte. Que sejamos essas mulheres. Jeoseba raptou o pequeno Joás, o último vivo da descendência real de Judá, e o guardou por 6 anos, casada com um joiada, casada com um sacerdote, um homem fiel a Deus. Esconderam o último da linhagem de Judá. Por quê? Porque entendiam que Deus havia liberado uma palavra para a casa de Davi. E ela escondeu aquela criança. De quem, pastora? Me pergunte, ela estava protegendo aquela criança. Me pergunte de quem? Da avó daquela criança que queria matá-lo. Sede por poder vai cegar o ser humano. Sede por poder vai extrair o pior de nós. Não queira poder, queira a palavra de Deus na tua vida. Não queira estar certo, queira estar em submissão à ordem de Deus. Eu oro para que nós possamos ser essa igreja que entende. Spurgeon liberou uma palavra linda sobre mães e ele disse: aquelas mulheres, em um dos seus livros, leve esse menino e cuide dele para mim, e eu lhe pagarei por isso. Ele estava fazendo alusão a Joquebede, Êxodo 1:8. Então, homens e mulheres, leve para casa esse precioso presente que eu te confiei, e cuide dele para mim. Cuide dessa missão, cuide desse propósito. E o céu vai se encarregar de te pagar por estar cuidando desse santo propósito. Você pode se colocar de pé. Fomos chamados para mudarmos, moldarmos e equiparmos o futuro. Fomos chamados para sermos luzeiros em meio a uma geração corrompida. Eu creio que Deus vai te levantar na área onde Ele te plantou. Temos aqui dentro pessoas de todos os ramos. Como nós já oramos pelas mães, eu quero fazer algo muito específico nessa noite. Eu quero orar por pessoas que entendem que até hoje não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e talvez, tentando fazer isso, cometeram alguns erros. Mas que hoje decidem tomar um posicionamento e falar assim: Senhor, eu de verdade quero instrução da tua parte para viver os teus santos projetos. Do meu jeito não está dando certo. E eu não quero tentar do meu jeito. Pode até ser que esteja dando certo para você. Mas pode ficar muito melhor, eu te garanto. Pode ficar muito melhor, eu te garanto. O céu está à espera de homens e mulheres que entendem que para carregarem um santo projeto precisam de um posicionamento. E ele disse para aquela mulher de Manoá, uma anônima, ele disse: te guarda. Te guarda. E você se guardar não é você se trancar em uma casa, se trancar em um quarto. Você se guardar é você falar: eu quero viver uma vida pura e santa. Mas não é pecado, sim. Sim, não é pecado. Mas convém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. A Bíblia não está falando para você, não. Mas você vai saber onde você pode estar, onde você pode falar,
o que você deve falar. O céu está te convidando para um posicionamento. O céu quer se revelar na tua vida e na tua casa, na vida dos teus filhos. Eu quero orar por pessoas nessa manhã, todos de olhos fechados, o louvor pode começar a adorar. Pessoas que querem esse posicionamento para falar, eu quero cuidar com responsabilidade daquilo que tu tem sonhado para mim, Senhor. Eu me submeto ao teu senhorio, e me submeter ao teu senhorio requer eu me submeter a autoridades terrenas instituídas por Deus. É pessoas que entendem que existe uma hora que mudanças radicais precisam acontecer para que Deus venha fluir na tua vida, agir na tua vida, liberar caminhos para você andar. Tu estás comigo. De olhos fechados. Senhor, eu creio que em um campo de futebol crianças serão ministradas. Eu creio em projetos santos de Deus sendo liberados sobre vidas e famílias nessa cidade. Empresas serão lançadas como flechas incendiadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é só com o microfone na mão que você faz a diferença. Não! Você faz a diferença manifestando a glória de Deus em todos os lugares onde o céu te plantar. Eu creio em ti, eu não vivo do Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada e eu creio, Pai, eu creio que tu estás agindo agora nos corações, quebrantando os corações, removendo todo o empecilho, para que nós possamos carregar com temor e santo tremor, Senhor, o santo projeto que a nós foi confiado. Pois estás comigo. Ó Espírito Santo de Deus, Não estou sozinho. nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, que hoje seja um divisor na vida do teu povo. Um divisor de águas, que haja um antes e um depois. A tua palavra diz que será vista a diferença, e nós oramos para que isso seja nítido no nosso meio, Pai. Guardados para vencermos batalhas, para conquistarmos terrenos, para ganharmos novos espaços, nova estrutura, para avançarmos para a glória do teu nome, Pai. Um povo posicionado, Senhor, um povo posicionado, Pai. Venha o que vier, estaremos posicionados, Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, para que toda palavra maldita lançada contra o teu povo caia por terra, para que todo pensamento, toda trama do maligno caia por terra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou, que nos designou e nos envia para viver uma santa missão, tão maior do que nós, que não pode ser realizada na força do nosso braço. Eu oro para que haja poder do alto agora sendo derramado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, entendimento, alinhamento, posicionamento. Busca o teu reino em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Pai, nós já te agradecemos por todo o avanço desta obra. Já te agradecemos porque o mal já foi vencido. Já te agradecemos pelo batismo do Espírito Santo. Já te agradecemos pelo teu poder manifestado em nosso meio. Já te agradecemos por tua santa presença. Já te agradecemos por tua direção, Pai. Já te agradecemos pelo sacerdócio que se levanta em cada casa, por cada mulher que se levanta em cada casa, por filhos tementes, obedientes, pessoas que se movem em santo temor. Nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eles se levantarão para viver um novo tempo, uma nova estação, assim como a primavera
nosso redor. Ela veio consigo trazendo alegria, trazendo a vida. Assim seja na vida deles para a glória do teu nome. Como primavera, como sopro de vida sobre a vida deles. Portas abertas, Senhor. Portas abertas. Sopro do Espírito Santo em cada amanhecer. Eles não vão se levantar no vermelho de manhã, não. Não, eles vão se levantar no poder e autoridade do nome de Jesus. Assim nós oramos, crendo que tu sempre nos ouve. E toda a igreja de Cristo diz: aleluia.